Muito boa noite a você que nos acompanha aqui na programação da Rede CDN. Tivemos aí um problema técnico, né? E a nossa equipe prontamente buscou solucionar. Pedimos desculpas a você que nos acompanha. Estamos aqui com Manuel Paiva, que é professor de filosofia, também fundador do Instituto Inspiração e um grande amigo, né? O Manuel Paiva é um cara muito especial na minha vida. O primeiro Boa Noite Caçador que eu fiz aqui na Rede CDN, logo no início eu tive a honra de entrevistar o Manuel, um cara tão inteligente, um cara realmente do bem e um cara que luta, né, pelas causas corretas e também pelo bem da população caçadorense. E hoje nós iremos falar a respeito de diversos assuntos importantes, né, como por exemplo o caso da Mari Ferrer e o dito estupro culposo, o caso Robinho também, e entre outros assuntos que são polêmicos e que são necessários que os homens se posicionem na sociedade, para que para que haja uma mudança de fato. E agora eu cumprimento o Manuel. Muito boa noite, Manuel. Tudo bem com você? Boa noite, Lucas. Prazer imenso estar aqui. Caros amigos e amigas que acompanham o Caçador de Notícias. Você é um grande irmão, né? Somos próximos, nós lutamos pelas causas. Que esse contexto que hoje tem muita ação social, tem muitos projetos sociais, ONGs, ONGs, que tratam da questão da violência contra a mulher, mas também nós homens, que temos, dentro da sociedade estruturalmente machista, nós temos benefícios. Então nós temos que falar sobre isso também. Que oprime a mulher, oprime os espaços, né, da mulher. Então, para nós, enquanto Instituto de Inspiração, que tratamos a violência contra a criança e adolescente, também tratar dessa temática é importante, porque nós, não se trata, Lucas, da gente somente ler a notícia no jornal, né, noticiou em vários jornais, mas é preciso fomentar a discussão. Então, esse espaço que você traz para nós aqui, não é importante que também chegue até as casas das pessoas, para que as pessoas também pensem sobre isso, porque no dia a dia a gente pode evitar. Pode evitar. No dia a dia a gente pode ser, nós podemos plantar a cultura da paz, a cultura da equidade. Nós temos essa capacidade. A grande questão é que nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós delegamos para que o outro faça. Sim. Então o poder público faz, não é? Então alguém tem que denunciar, menos eu, né? E não é filho meu, não sei o quê. Nós não nos encontramos enquanto pessoas, não é? E nós não percebemos que nós somos uma sociedade. Então, se a sociedade caçadorense, essa que nós estamos hoje, né, situados, se ela não vai bem, não é? Se há caso de violência, tem parte nossa aí. Tem parte nossa. E Manuel, eu conversava com você a respeito das estatísticas da violência contra a mulher e realmente, né, eu falei para você que, como, né, hoje te entrevistando, né, eu deveria manter a compostura, mas isso é uma coisa revoltante. No Brasil, os dados oficiais, para você que nos acompanha, é de a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada em território nacional. E isso é uma coisa revoltante. Recentemente nós tivemos aí o caso da Mari Ferrer, que é um caso que repercutiu muito, inclusive foi feito aqui no Parque Central recentemente também uma ação, né, contra a decisão judicial que aponta, né, um possível estupro culposo, algo que não existe dentro do nosso Código Penal, algo que não é um crime, mas que foi usado para livrar, né, um empresário da sua responsabilidade, dos seus atos. Inclusive a Mari Ferrer, que passou por tudo isso, foi humilhada, né, em júri pelo advogado, né, criminalista, que agora muito provavelmente vai se tornar uma referência dentro desses casos, né? Toda vez que um homem cometer um ato de violência contra uma mulher, provavelmente esse advogado será chamado como uma grande referência, né?
Então, assim, eu peço desculpas a você, mas realmente não dá para se conter. E a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Nós, como homens, devemos nos posicionar, né? E esse é um dos trabalhos que você executa, que você luta no Instituto Inspiração, né, Manuel? Nós não podemos, claro que é uma temática séria e nos inquieta, né, nos provoca. Sim. E eu fico pensando que como se dá esse posicionamento, né? Ele se dá de nível macro, enquanto sociedade, né, enquanto cidade, mas também no dia a dia. Eu fico pensando, e você falando agora, eu fiquei lembrando das palestras do Instituto Inspiração nas escolas, com os pais, né? O quanto que nem os próprios homens, né, que têm lá suas famílias, eles se percebem machistas, se percebem violentos. Então, quando a gente fala cultura da violência, cultura do estupro, é porque de fato é um hábito, sabe? Então, assim, o nosso papel enquanto pessoas que nos posicionamos contra esse modelo de sociedade é, de fato, trazer a temática e abrir os olhos desses homens. Sim. De nós, homens. Sim. Porque é um exercício difícil. Porque nós crescemos nesse meio da violência, porque para nós é mais fácil. Sim. Não é? Imagina uma criança na escola, um menino, ele já tem mais direitos que a própria menina, ele fica na frente, isso aqui, sabe assim, ele tem mais espaço do que a própria menina. No mercado de trabalho, muitos ambientes de trabalho, o cara faz a mesma função que a mulher e ganha mais, sabe? Então, se no dia a dia, à noite, esperando o transporte coletivo, todos os ambientes, né? A desqualificação da mulher, do gênero feminino, por ser mulher. Eu conversava, eu e o Manuel, nós não somos aqui, eu sou de São Luís do Maranhão e o Manuel é de São Paulo. São Paulo, né, Manuel? Taubaté, isso, Taubaté. De São Paulo. E é lógico que existe violência em todos os locais, inclusive de onde a gente vem, mas não é comum, né? Tanto que a sociedade reage, no Maranhão a sociedade reage de uma forma imediata, né? Por exemplo, eu costumei dizer que se fosse no Maranhão que tivesse acontecido esse caso com a Mari Ferrer, não teria ido a julgamento. Não teria. Não teria ido a julgamento. É claro que nós nos posicionamos contra a violência, mas é realmente revoltante. Você pensa, Manuel, você é professor de filosofia, você é um cara que, como eu, gosta de ler, gosta de estudar e gosta também de se envolver com assuntos que são importantes. Eu te pergunto, dentro da lógica mais simples possível, como poderia um homem estuprar uma mulher sem que ele quisesse fazer isso? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade porque os espaços são masculinos, né? O cara, ele se permite isso porque ele sabe que ele vai ter segurança, ele vai ter argumento para fazer. Eu te falo a respeito do estupro culposo, na verdade. Sim, é até irônico que eu estou falando. Sim. Ele sabe que ele pode fazer. Porque ele vai ter juízes, ele vai ter advogado, vai ter promotoria que vai a favor dele. Pela cultura machista. Ainda mais se ele tiver, né, aí um certo aporte financeiro. Sim. Tanto que a gente ia conversando sobre uma operação, né, que prendeu grandes figuras aí no Brasil e que inclusive chegou em Caçador prendendo né, empresários que estavam com materiais de pornografia infantil. Figuras grandes. E eu trago, Lucas, eu volto um pouquinho do estupro culposo. Por que chegamos a esse caos? Os espaços são masculinos, cara. Entendeu? Sabe, quem governa nosso país, os ministérios, os quadros e a política estadual, municipal, né, os espaços privados, quem gerencia, são masculinos. Sim. Então, assim, fica muito... há uma legalização da violência contra a mulher. Então, para que o juiz, para que o advogado, ele chegue e fala foi estupro culposo, é tranquilo para ele. Porque os espaços já estão prontos para ele falar isso. Sim. O espaço da cultura da violência contra a mulher, do que é a frescura dela, de que ela está exagerando, que é só brincadeira. Imagine, não é você não ter paz para caminhar, você não ter paz para andar. Então, assim, e daí, é claro, a gente, dentro dessa cultura do estupro, da violência contra a mulher, o violentador, ele também vai atuar com criança. Sim. Não é? Porque, assim, existe a cultura, no caso do Robinho, que é o estupro, né? Inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião, né? Eu, como amigo, não tive ainda a oportunidade de perguntar, então eu te pergunto como amigo e também
como alguém que está te entrevistando aqui agora. Qual é a sua opinião sobre o caso Robinho? É um caso que é recorrente no mundo da bola, né? E no mundo também dos artistas, né? Só que a gente percebe que no Brasil ele passa batido por essa cultura da violência, né? Dessa normatização da violência contra a mulher. Sim. Porque a culpa é dela. Inclusive, é engraçado a gente falar, eu até falei para você do caso Robinho, mas você puxou um gancho muito importante, eu não poderia deixar de citar isso. Digo de novo, talvez para você que entrou agora, e para você que talvez não tenha entendido o impacto dessa estatística. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E a grande maioria das mulheres não denuncia. E por quê? Eu digo por quê. Nós tivemos aí, no caso Mari Ferrer, uma mulher que foi estuprada. Branca. Né? E branca. Né? Foi estuprada e foi humilhada em júri. Humilhada. E no final, ela teve sua vida exposta, foi humilhada em júri e também parte, né, de certas pessoas a humilharam nas redes sociais. Então, fica bem claro porque a grande maioria das mulheres que sofrem violência sexual, que sofrem violência, não recorrem à justiça. Não é, mano? Essa permissividade da violência contra a mulher. A gente percebe que, como eu falei agora há pouco, os espaços, né, são poucos ocupados pelas mulheres. Então a gente precisa repensar em política pública isso, sabe? Repensar a política pública para a mulher. Inclusive, nós estamos aí tendo agora as eleições, acho que é um gancho importante, sem puxar a bandeira para candidato algum. Analise as propostas do seu candidato, né? Analise Exato. Quais são as propostas do seu candidato, vote, né, de acordo com a sua consciência. Se não está bom, né, a situação atual, mude. Não se contente, não vote nulo. Faça a diferença, o seu voto faz a diferença. Seja consciente, você é quem muda a sociedade, né? Você, o seu voto é quem muda o atual sistema, o atual regime. Então é importante o povo se posicionar, né? E, Manuel, voltando para o caso Robinho agora, é porque assim, a gente vai falando sobre esses assuntos, a gente acaba, você que está em casa, com certeza, vai lembrando de outros casos. Vai lembrando desses casos. Talvez tenha acontecido com alguém da sua família, um parente próximo seu aqui na nossa região, ou você tem acompanhado esses casos absurdos, como o caso da Mari Ferrer, o caso do Robinho, que a gente vai estar falando agora, né? Então realmente é uma coisa que tira, né, do sério, porque é uma coisa revoltante, né? E ainda mais quando a gente vê a impunidade no nosso país em um assunto mas tão revoltante. Manuel, a sua opinião sobre o caso Robinho? A gente vive esse momento de Brasil onde, ao mesmo tempo que nós nos fortalecemos em grupos, né, em movimento social, mas nós vemos também a crescente dessa fala de que a culpa da mulher, de que é normal assim, e da vitimização da mulher, onde o próprio o boleiro Robinho, ele sai como impune, né? Ele sai como não foi bem assim, não foi, ou seja, é um aspecto muito sério, porque ao mesmo tempo que nós temos o aparato da denúncia, o aparato do fortalecimento das bases, não é? Mas nós temos também essa nuvem que nós temos no Brasil, onde parece que o ódio impera, não é? Então, se eu venho falar alguma coisa que meus direitos estão sendo lesados, eu sou mimimi, é história, não é? Uhum. Nós temos uma dificuldade muito grande, Lucas, e aqui precisamos pensar muito sobre isso, da empatia, né? O Robinho, esse atleta, não tem um mínimo de pudor, de empatia, de noção de respeito ao outro, e ele representa uma classe muito grande, né? Que também pensa igual ele e que faria o mesmo. Então, e nós homens, nós temos o poder sim. De nossa roda de amigos falar, isso não é legal. Não é legal. Sabe? Não fale assim, sabe? Nós temos esse poder de atuar no nosso meio. E nós devemos agir como agentes também dessa mudança. É importante, certos setores aí de movimentos dizem que nós não devemos nos posicionar. E, de certa forma, como eu disse ao Manuel, nós entendemos que a mulher
realmente tem a propriedade para dizer o que passa, o que sente, na pele. Mas nós, como homens, temos que nos posicionar para lutar contra isso também junto com as mulheres. Exato. E é importante dizer uma coisa, isso é independente do espectro político que você defende. Nós estamos aqui falando de direitos básicos. Sim. Estamos falando de respeito. Nós estamos falando só o básico, que mulheres não devem ser assediadas, que um estuprador deve ser punido com o devido rigor da lei. Eu não estou levantando aqui bandeiras políticas, o Manuel não está aqui levantando bandeiras políticas, nós estamos levantando bandeiras da sociedade, que são de interesse comum, ou deveriam ser, de todos nós, né, Manuel? Exato, e assim, eu fico pensando quando o Instituto de Inspiração sai em defesa do combate à violência sexual contra a criança, né, de ser combatido, de ser falado, é a mesma proporção, né? Nós precisamos trazer esse assunto à tona, sabe? Precisamos fazer que a comunidade pense, a sociedade pense. E a gente fica inconformado ao ponto de, hoje à noite, por exemplo, nós nem dormimos direito, sabe? A gente não ficar confortável com isso. Sim. De saber que eu vou para minha casa tranquilo e eu sei que não vai acontecer nada comigo. Mas se eu fosse mulher, eu não poderia ir para minha casa a pé sozinho hoje. Sim. Entendeu? Porque teria alguma gracinha, alguma fala, sabe? Então, assim, agora em Videira teve o caso que uma mulher pulou do carro, não é? Teve notícia agora há pouco, semana passada. Então, imagine. Então, o quadro... Agora, aqui permite que o homem tome essa atitude. Aqui permite a própria sociedade, a própria legislação, que permite isso. O sistema educacional, sistema de saúde, sistema de assistência social, porque muitas vezes a gente não trata sobre isso. Não é? Então, no Dia da Mulher é feito muitas campanhas, mas e depois? Contra a violência sexual contra a criança, né? 18 de maio, é falado, mas e depois? Quantos casos? E por que a gente não fala mais sobre a denúncia? Por que quando é feita denúncia, muitos casos passam batido e não é investigado, não é? E eu pergunto a você, no caso Mari Ferrer, qual é o recado que a Justiça do Brasil deixa à sociedade, deixa a esse setor da sociedade, de que um homem pode estuprar uma mulher e pode justificar esse ato? Isso é justificável? Eu pergunto a você de casa. Isso é justificável? Isso é um absurdo. Eu acredito que a Mari Ferrer, né, provavelmente irá recorrer e muito provavelmente esse empresário ele irá pagar pelo seu ato, né? Acredito que sim, ainda tem alguma esperança, porque nós não podemos deixar a esperança morrer, né? Porque senão a gente perde essa guerra. Essa guerra contra a violência, essa guerra contra a injustiça, essa guerra contra o que há de pior na sociedade. E o pior de tudo é que esses atos estão sendo, entre aspas, como eu poderia dizer, pela justiça, a imagem que a justiça brasileira passa é que esses atos são acobertáveis, que esses atos são justificáveis. São legais, cara. São legais. Isso é criminoso, cara. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Então, eu acredito, assim como o Manuel, que nós, homens, devemos ser agentes da mudança. Aqui na nossa região. Começamos por aqui. Começamos por aqui, Exato. porque a situação aqui já não é fácil. Não é mesmo? Uhum. A situação aqui já não é fácil. Eu tenho informações aí, diretamente de setores ligados à polícia, que há uma grande recorrência em casos de agressão à mulher. E na grande maioria das vezes a mulher não denuncia. Eu fico pensando sobre o início ali, né? A época da paquera, a época do namoro, aquele relacionamento abusivo, e quando você já vai percebendo que é abusivo, que já tomou liberdade, ainda se você consegue psicologicamente, emocionalmente respirar e conseguir romper. Uhum. Porque o abusador, o violentador, né, o agressor, ele é sedutor, ele tem malícia, ele sabe conquistar, ele sabe sugar emocionalmente a pessoa, não é? Sim. E chega um ponto que ela não consegue mais sair. A gente estava conversando isso, inclusive, de um caso que a gente viu muito perto, mas Sim. a gente não pode falar por ética Sim. profissional e nem no ar. Mas é justamente isso. E eu perguntava para o Manuel, como assim? Exato. E é justamente isso, né? A pessoa se torna dependente. Então, acaba... E a própria família, às vezes, muitas vezes,
não aceita o rompimento do relacionamento abusivo. Exatamente. Tem violência psicológica, tem violência doméstica, tem agressão e não aceita. Dependência financeira, dependência emocional, são vários fatores que acabam agregando a isso. E nós, enquanto sociedade, e vamos pensar assim, a nossa cidade, Caçador, onde são os espaços que ela pode encontrar conforto, segurança, acolhimento, né? Aqui nós temos a Associação Maria Rosa, que é uma baita ONG, um baita projeto, sabe? Que precisa muito do nosso apoio também. Então a gente percebe que a mulher se vê isolada do mundo, porque ela só sofre violência, ela não pode falar, porque muitas vezes ela já imagina que se ela falar não vai ser nada feito. Sim. E a violência vai triplicar. Exatamente. Ou que ela vai sofrer algum tipo de chacota ou retaliação, dependendo de qual nível de violência ela sofre, né? Então, assim, eu acho que deixamos aqui um recado à sociedade caçadorense e também à sociedade catarinense, à sociedade brasileira. Tanto eu quanto o Manuel acredito que eu posso tomar essa liberdade. Denuncie. Denuncie. Você que está nos assistindo agora, que está passando por uma situação difícil talvez, ou você conhece alguém que esteja passando por isso, denuncie. Não compactue com isso. Mude a sua vida. Corra atrás da sua liberdade, corra atrás da felicidade, não perca a sua... Até porque nós só vivemos uma vez nessa terra, né? Exato. Então, denuncie, sabe? Nós conhecemos casos de pessoas muito próximas que passaram por isso, né? Tanto eu quanto você, nós vimos isso, né? Muitas pessoas que sofreram, muitas mulheres que sofreram na mão de homens que não valem nada. Você não compactue com isso, né? Eu até peço perdão aos nossos, às pessoas que nos assistem agora pela postura, né? Mas acredito que também é compreensível, sim, né, a postura. Sim. Porque acabou que nós estamos aqui, tá um entrevistando o outro. Mas num caso desse, o Manuel e eu aqui, a gente pensa muito igual. Então não tem como, né? Eu, assim, pelo Caçador de Notícias, deixo o recado. Nós somos completamente contra, né, a essa... É até estranho dizer que você é contra esse tipo de coisa. É estranho porque deveria ser óbvio. Seria natural, né? Deveria ser natural, mas não é, infelizmente. Então, e nós iremos lutar, né? Eu, o Manuel, enquanto nós estivermos juntos nessa parceria, iremos lutar, denunciando aqui na nossa cidade, nós iremos atrás, sim, né? Tanto da violência contra a mulher, tanto quanto na violência contra a criança, né? E hoje eu tive o prazer de trazer o Manuel aqui, né, que é professor, também fundador do Instituto Inspiração. E eu quero pedir que o Manuel deixe as redes sociais dele, mas antes eu gostaria de saber, Manuel, para o pessoal que quer ajudar o Instituto Inspiração, para o pessoal que quer participar de alguma forma, como pode fazer e quais são os meios de contato? Hoje nós estamos com a nossa página no Facebook, né, Instituto Inspiração. Temos nosso perfil também no Instagram. E nós acreditamos que em 2021 nós estaremos não só virtualmente, mas agora retornar para as escolas com palestras, com atividades, focando na prevenção e focando também na denúncia contra a violência sexual contra criança e adolescente, né? E para mim é muito bom estar aqui, sabe? Representando o Instituto Inspiração e falando para os homens, não é? Para que a gente possa realmente repensar a nossa posição. E não é vergonha nenhuma se assumir machista, se assumir violentador. Quando você assume isso, você consegue se perceber e mudar a sua postura. Há tempos para mudar. Há oportunidades para isso. Então basta que a gente também se perceba que não é sua culpa. Sabe, você veio essa sociedade te formou assim, mas não dá para ficar assim. O Ernest Bloch, um grande filósofo que eu gosto muito, ele disse que a vida não é determinada. Então a gente pode transformá-la. Então um grande abraço para todos, Lucas. Tamo junto, obrigado mesmo. E conta com o Instituto e conta sempre com a gente e vamos para cima. Vamos para cima. E eu gostaria de deixar um recado que eu acredito que nós, na primeira live eu usei essa frase, eu vou usar de novo. Né? Nós devemos nos posicionar, e assim como diria, né, como disse Martin Luther King, o que incomoda, o que dói, não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Exato. Então se posicione. Você que é homem, se posicione. Você que é homem, seja um agente de mudança.
faça a diferença. Eu sou Lucas Neves, hoje tive o grande prazer de entrevistar o meu amigo Manuel Paiva. Manuel Paiva. Esse cara é sensacional e eu tô junto com ele nessa luta. Nós do Caçador de Notícias estamos juntos nessa luta. E eu agradeço muito a você que nos assistiu até aqui. Em breve retornaremos com a nossa programação.